E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Ismael Opa, eu sou o Guilherme. e nesse vídeo falaremos de um jogo que por muitos é considerado o melhor jogo já lançado para Play 2. Shadow of the Colossus, uma obra-prima, uma obra de arte dos games. Nós vamos trazer hoje algumas curiosidades e mistérios do enredo para vocês. Shadow é um jogo que tem muitos mistérios e muitas curiosidades, mas hoje nós escolhemos 4 para mostrar para vocês. Vamos falar primeiro sobre a fonte de inspiração do enredo. Como eu já disse, Shadow é um jogo que tem muitos mistérios, muitas teorias, né? E nada é confirmado pelos produtores do game. E a teoria mais aceita é de que o jogo foi inspirado no personagem bíblico Nimrod e toda a sua história. Eu vou tentar dar um resumão básico aqui mesmo, tudo, para não ficar muito longo. Vai ficar assim um pouco longo, mas presta atenção que a história é bem louca. E não dorme, Não dorme, presta atenção porque vai cair na aula de história, hein? Pode falar. Bora lá. Então, o jogo se inicia com o Vander, o protagonista do game, chegando à Terra Proibida, trazendo com ele a jovem Mono, que era sua amada, que havia sido sacrificada porque ela teria um destino amaldiçoado. O Vander chegou até a Terra Proibida porque tinha-se uma lenda de que lá existia uma entidade chamada Dorme que poderia trazer de volta os mortos, né? Ressuscitar os mortos. E ele, sem hesitar, partiu para lá. Antes de chegar na Terra Proibida, ele tinha roubado uma arma, a espada ancestral. Ele chegou lá e, ao entrar no templo, ele foi atacado por criaturas das trevas. Mas ele pegou a espada e refletiu a luz do sol e as espantou. Nesse momento surgiu o Dorme, que se surpreendeu que aquele guerreiro tinha espada ancestral. A Evander, que já tinha chegado dentro do Templo da Adoração, fez o pedido a Dorme para ressuscitar Mono. E Dorme disse que o único medo de fazer isso era que Vander, dentro do Templo da Adoração, fez o pedido a Dorme para ressuscitar Mono. Dorme então fala que para ele realizar esse feito, Vander precisaria destruir os 16 ídolos que estavam dentro do templo. Só que aqueles ídolos eram indestrutíveis e que a única maneira de poder destruir eles era derrotar 16 colossos que estavam perambulando pela Terra Proibida. Sem pensar duas vezes, Vander segue para enfrentar os 16 colossos. E agora vai vir uns spoilers cabulosos, gente, porque para fazer ligação com a parte bíblica eu vou ter que falar eles, ok? Beleza. A cada colosso que o Vander derrota, uma parte uma energia negra entra dentro do corpo dele. E cada vez mais ele vai se deteriorando, ficando com a pele mais clara, cheia de veias negras no corpo e tal, cresce chifre, caralho, 4. E durante o jogo a gente descobre que essa energia negra, na verdade, é a essência de Dorme. Dorme era, na verdade, uma criatura maligna que havia sido selada nos 16 colossos. Lord Aemon, o xamã da tribo que viveu o Vander e a Mono, havia partido Dorme em 16 pedaços e colocado nesses 16 colossos. E no final, Vander estava sendo apenas usado por Dorme para poder reconstruir seu corpo e conseguir novamente o seu poder.
Dorme, por ter visto que Vander tinha a espada ancestral, que seria a única arma capaz de destruir os colossos, ele usou então Vander para conseguir o seu objetivo. Beleza, depois dessa aula que o Gui deu aí de Shadow of the Colossus, beleza, e agora, onde que fica a ligação com a Bíblia? Dorme, ao contrário, significa Nimrod. Nimrod? Quem foi Nimrod? Bom, Nimrod é citado no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, no capítulo 10, onde menciona que ele é o homem mais poderoso da terra, sendo filho de Cuxi, neto de Cã e bisneto de Noé, e é somente isso que é falado na Bíblia sobre ele. E as outras histórias são partes extra-bíblicas. Dá um liga. O cara é casado com a própria mãe, não só casado, como engravidou a própria mãe. Puta que pariu, meu! Puta que pariu! É um bosta. Esse cara é um saco de merda, é um estouro de pica, esse cara. Nimrod foi o fundador da Babilônia e criador da Torre de Babel. Ele era um tirano e oprimiu o povo falando que ele era um deus. E construiu a Torre de Babel para chegar ao céu e tomar o lugar do Criador. Então, o seu tio-avô, vendo que Nimrod era um cara tirano, que não pensava nas pessoas, resolveu mandar ele pra puta que pariu, ou espalhando pela terra inteira. Então, em Shadow, o tio-avô de Nimrod, Sem, seria o Lord Emo, pois ele o despedaçou Nimrod, como Lord Emo despedaçou Dorme em 16 pedaços e o espalhou por 16 lugares. E esses 16 lugares impossíveis de se encontrar seriam os colossos, pois os colossos tecnicamente seriam seres impossíveis de ser derrotados. No universo de Shadow of the Colossus, no universo bíblico é outra história. Isso mesmo. E o Vander? Onde que o Vander se encaixa nessa história toda? Onde ele poderia se encaixar? Como eu já disse, Nimrod se casou e engravidou a própria mãe, né? Puta que te pariu, né? Pelo amor de Deus. Puta merda, bosta. É um bosta, meu. Tinha que ser 32 pedaços. Devia ter sido parte demais. Devia ter cortado o pau na bunda dele. E depois de ter engravidado a porra da mãe dele, ele teve um filho chamado Tammuz. Depois que o Sem acabou com a raça desse lixo e espalhou os pedaços dele por aí, a mãe dele, né, a mãe esposa dele, falou que ele não tinha morrido, mas que ele tinha reencarnado no filho dele, o bebê, né, porque tecnicamente um deus não morre. Então ele não podia perder essa fama dele, podia ter manchado o legado dele. E o Vander seria o Tammuz, porque o Dorme praticamente reencarnou no corpo do Vander, né? Aí, gente, só lembrando, nada disso é confirmado pela produtora do game, tá? O Fumito Ueda, criador do jogo, ele nunca confirmou que essa inspiração é realmente verdade, mas pelo que tudo a gente disse aqui, é bem provável que seja isso mesmo. Então, galera, agora vamos para mais uma curiosidade, depois dessa primeira que é gigante, da inspiração do enredo, claro. E relaxa que essa daqui é um pouco menor e é muito interessante. Então, todo mundo sabe que quando Vander derrota o Colosso, ele volta para o templo de adoração, no qual já citamos na primeira curiosidade. E depois, o que algumas pessoas não sabiam é que é possível chegar ao topo desse templo. Primeiro, você tem que estar com a estamina no talo, no ultra. Se não, esquece. Quando você chegar lá em cima, vai ter um jardim, uma espécie de jardim, e alguns frutos. Algumas árvores com frutos e tal. Se você comer esses frutos, vai tirar seu HP. Eu fui jogar essa parte, fui comer os frutos pensando que ia dar mais poder, eu fui perder todo o HP, tomei meu rabo. E é claro, fazendo a referência clara ao Jardim do Hélio, que é citado na Bíblia. Fazendo o Jardim do Hélio, que é o jardim, no caso, do templo, e o fruto proibido, que é citado na Bíblia, que são as frutas que tiram o seu HP. Vamos sair agora um pouco das referências bíblicas do jogo e vamos falar dos colossos em si, né? Porque eles são o grande trunfo do game, né? Qual a origem deles? Qual a origem dos colossos? Como eu já disse, o Shadow é um jogo que tem muito mais mistério do que resposta no game.
Então pouco é falado sobre a origem dos colossos, mas existem algumas teorias. Vamos lá. Muita gente acredita que os colossos foram criados justamente para selar a alma do Dorme, mas existem várias teorias. Não, muitas pessoas têm essa teoria de que os colossos já existiam e de que eles seriam divindades adoradas pelo povo que vivia na Terra Proibida, porque antes ela era habitada. Quem jogou o jogo sabe que tem várias estruturas, tipo como de casas, cidades e tal. Foda pra caralho. Muito foda. Pra época, então, você é louco. Era louco. Doido demais. Muito provavelmente os colossos viviam com a população e seriam, digamos, seus protetores, como eu já disse, como deuses, né? E o Dorme seria um deles, mas que acabou se corrompendo de alguma forma e passando para o lado do mal, o que, né, acabou gerando o seu selamento nos colossos para que ele não acabasse contaminando ou destruindo o povo que vivia ali. O que pode também entrar naquela teoria do 17º colosso, que seria o próprio Dorme, né? Porque no final do game, quem jogou sabe que o Dorme renasce e fica gigante como se fosse um colosso mesmo. Tanto que a gente tem que atacar o Lord Emo e os seus soldados naquela hora. Eu acredito que quem não jogou também sabe, porque porra... Jogo de 11 anos, né, pessoal? Você não jogou ainda, não teve dinheiro pra comprar um Play 2 pra zerar, você complica a vida da gente também, né? Ou se você não entrou no fórum, não assistiu, sei lá, um canal que fala sobre isso. Tá foda esse vídeo, hein? Tá difícil. Vamos falar um pouco das ligações de Shadow. Porra, né? Shadow. Iremos falar um pouco agora das ligações de Shadow com Ico. O protagonista Ico, ele tem chifres na cabeça que é considerado uma maldição da sua tribo, que é passada de geração em geração. Como podemos perceber, no final do game, Lord Emo cria um feitiço para selar Dorne, que está possuído no corpo de Vander. Então, quando ele lança esse feitiço, é redemoinho que suga Dorne e Vander. Depois, Mono acorda, como foi prometido se ele libertasse o Dorne, e aí a Mono acordaria. Pelo menos isso ele cumpriu. Pelo menos isso já tá bom. O Vander se fudeu, mas pelo menos o que ele pediu, o filho da puta cumpriu, né? Então. Bom, quando Mono acorda, ela vai no lugar onde Dorne e Vander foram selados. E lá ela encontra um bebê com chifres. Ou seja, pode ser que Shadow of the Colossus seja bem antes de Ico e os chifres que Vander absorveu possa ser a maldição que foi passada de geração em geração até chegar no game Ico. Bom, pessoal, esses foram os mistérios que a gente quis passar para vocês hoje. Como quem jogou Shadow sabe que o jogo tem mais perguntas do que respostas, muitos mistérios, são muitas coisas em aberto, muitas teorias. E creio que agora com o lançamento do aguardado, né, quase lenda urbana dos games aí, só pede para Duke Nukem Forever, The Last Guardian, né, esperado pelos donos de PlayStation 3, que será agora comprado pelos donos de PlayStation 4. Esses mistérios vão só aumentar, né? E quem sabe a gente faça um vídeo aí juntando tudo quando o The Last Guardian for lançado, né? Então, se você quiser ver mais vídeos assim no canal, deixa seu like para fortalecer aí, se inscreve para não perder mais nenhum vídeo e nos siga nas redes sociais. Estamos no Twitter, vai estar em tudo na descrição, e nos adicione aí no Facebook para termos uma melhor interação e tal. Então é isso, valeu, até mais.